O Momento Brasil vem fazendo nos últimos episódios uma série de discussões sobre a reforma tributária. Isso porque o Congresso brasileiro colocou essa pauta em discussão. Falar em tributação e impostos no Brasil é sempre muito complicado, pois essa é uma questão que afeta diretamente a vida de cada um de nós. Por isso, o Momento Brasil de hoje se propõe a discutir os aspectos econômicos deste projeto de reforma tributária. Fique com a gente. O Momento Brasil é um programa da TV UFG e da Rádio Universitária e está apenas começando. Para debater os aspectos econômicos do projeto de reforma tributária, o Momento Brasil recebe o professor Everton Rosa, economista e professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas da UFG. Obrigado, professor Everton, mais uma vez pela sua presença e as suas contribuições aqui no Momento Brasil. É um prazer estar aqui e agradeço muito pelo convite. Nós estamos também recebendo com muita honra o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, Dr. Edson Bento. Obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado, Roberto. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade, estamos aqui para esclarecer as dúvidas do seu telespectador. Eu gostaria já de aproveitar a sua presença aqui. O que faz o Conselho Regional de Contabilidade? Então, o Conselho Regional de Contabilidade é uma instituição, uma autarquia, onde representa o número de contadores do Estado de Goiás, faz parte de uma federação onde nós temos o Conselho Federal, que é o Conselho Federal de Contabilidade, que institui todas as normas e todos os pronunciamentos contábeis, bem como as normas que regem a contabilidade no Brasil. E os conselhos regionais, eles têm, por sua vez, fazer essa interação e também 3 pilares básicos. O primeiro pilar é o registro da profissão, ou seja, através do seu departamento de registro. Depois, o segundo pilar é a fiscalização do profissional da contabilidade. E em 2010 foi criada a figura da educação continuada, que é mostrar e acompanhar o profissional junto ao Conselho para que ele se atualize na discussão, principalmente tributária, que hoje é uma situação complicada de se atualizar todos os dias. E o Conselho dá esse suporte para todos os profissionais. Qual a avaliação que o senhor já levantou um ponto aí, né? A atualização da legislação e da aplicação dessa legislação para o trabalho do contador é muito complicada. Por quê? Na realidade, a legislação ela tem as suas atualizações diárias, de acordo com os projetos que são apresentados, tanto em nível federal, estadual e municipal. De forma que nós, contadores, assim como os economistas, advogados e todas as áreas de atuações que trabalham com a gestão empresarial e pública, nós temos a obrigatoriedade de estarmos atualizados a todo momento, visto que essa legislação ela tem data, tem cumprimento de obrigações acessórias e também dificulta, se você não estiver preparado, em atender bem o seu cliente, que é a pessoa que busca o nosso trabalho de uma forma geral. Nesse sentido, Dr. Edson Bento, que outros aspectos a gente poderia levantar aí do sistema tributário como um todo? A gente falou de um aspecto que é complicado, que é a publicação de legislações, como o senhor disse, diariamente. Mas vamos ampliar. O sistema tributário brasileiro, qual a avaliação que o senhor faz hoje do sistema tributário brasileiro? Ele é bom, ele é ruim? Então, na realidade, o sistema tributário no Brasil hoje, ele é bem complexo. Nós sentimos isso nos nossos treinamentos, nossa avaliação, a própria educação continuada, que na realidade hoje está funcionando como se fosse uma escola de complemento do profissional ao se ingressar na sua atividade profissional. Terminou seu curso de graduação, ingressou na atividade como profissional regulamentado, nós temos ali cursos e palestras a todo momento.
O que vem trazendo como dificuldade? É que a legislação muda a cada momento, é claro, e nós temos que estar bem acompanhando esse trabalho da legislação. Hoje, visto que, para efeito das empresas, nós temos aí 5 formas de tributação diferenciadas, isso é em nível nacional, não considerando estadual e nem municipal. Em nível nacional, nós temos 5 formas de tributação. Cada forma de tributação, ela vem pela complexidade e o tamanho da empresa. Isso traz uma dificuldade para o contador, para o gestor, nas tomadas de decisões. Por exemplo, como pagar menos tributo e pagar correto. Isso é uma dificuldade que nós encontramos, porque se a empresa, hoje, por exemplo, nós temos 3 formas de tributações mais atualizadas, que são simples, a empresa está tributada no Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Qual a melhor forma? Então tem que ser um estudo bem abrangente, um estudo muito aprofundado de cada empresa, de cada atividade que ali desenvolve. Também na pessoa física, que a pessoa física hoje ela não está isenta dessa forma tributária, que também é bem complexa. Aproveito para perguntar aqui ao professor Everton Rosa, e aí o nosso convidado Edson Bento já falou, o sistema é complexo? Sim, o sistema é complexo, por N razões, desde a sua formação no regime militar, né? Então, nós sempre tivemos uma dificuldade tremenda de tributação e, como o José bem destacou, lá da complexidade, eu destacaria outro, né, que eu acho que é importante também, que ele é regressivo, né? Altamente regressivo. A forma que nós tributamos não é a mais eficiente possível, fica claro já para o trabalho do contador, né, de se atualizar, né, de qual a melhor forma de prestar as contas, pagar esses tributos, né, qual que seria a melhor forma. E fica do outro lado, que não é funcional a forma que é tributada, né, a atividade econômica. Então, podemos destacar, né, nosso sistema tributário, 50% da arrecadação dele está em bens e serviços, ou seja, sobre consumo, né? Tributa muito produção e consumo, tributa pouco renda e riqueza, né? Então, esse é um problema nosso, tanto do ponto de vista da eficiência econômica, quanto do ponto de vista da justiça social, né? Então, esse acho que seria um outro ponto, além dessa complexidade que é, de fato, inerente a esse nosso sistema, né? Então, tivemos várias iniciativas de reforma e eu acho que há um grande consenso de que o sistema precisa ser reformado. Agora, não há tanto consenso no que deve ser feito, né? Porque, como qualquer outra coisa na economia, principalmente essa questão dos tributos, vai ter perdedor e ganhador, né? Então, eu acho que essa questão tributária, do jeito que eu acredito que está sendo tocado no Congresso, está sendo muito rápido, né? E aí a chance de a gente fazer algo que é pior do que já tem, eu acho que é grande, né, nesse sentido, né? Edson Bento, qual a visão do Conselho? O Brasil precisa de uma reforma tributária? Na realidade, a reforma tributária é uma necessidade, mas não adianta trabalhar a reforma tributária se não tiver discussão, principalmente nos órgãos regulatórios, na iniciativa privada, nas entidades regulatórias e principalmente com a sociedade que tem poder de decisão, que é o consumidor. Porque o consumidor, muitas vezes nós encontramos, tanto a pessoa física quanto na jurídica, a resposta é essa. Por que você só nega? Por que você deixa de pagar o seu imposto corretamente? Isso traz para nós aí uma expectativa bem preocupante, porque muitos falam que, na realidade, às vezes paga sem saber o que está pagando e para onde está pagando, como o Dr. Everton colocou aqui com precisão, como é que isso está sendo gerido. Nós temos aí fatores que trazem para a nossa sociedade que nós, profissionais da contabilidade, somos cobrados, e hoje é uma atividade profissional que pode contribuir muito, né, para o país mudar. E essa discussão não está contemplando a nossa categoria. E nós queremos que nós, no mínimo, fôssemos lembrados para essa discussão. De forma que o contador precisa, sim, estar, o economista, o advogado, o administrador, ou seja, os profissionais que trabalham na gestão, tanto pública
quanto privada, tem que participar dessa, né, doutor Ever? Você tem que participar dessa Quais são as discussão. sugestões que vocês teriam, pelo menos as principais? Nós temos várias sugestões. A primeira é todo mundo pagar. Essa é a premissa. Se todos pagassem os seus tributos corretamente, poderia baixar as alíquotas para que isso ficasse mais barato para o consumidor e, obviamente, a arrecadação aumentaria. A outra é trabalhar a questão de como gerir isso no órgão arrecadador. Por exemplo, vamos pegar aqui a Receita Federal que arrecada. Para onde vai esses recursos? Como é que está sendo gerido esse recurso? E isso é a discussão que nós queremos participar também. A discussão tem a ver com transparência? Transparência acima de tudo. Nós tivemos a oportunidade recentemente de ter uma convenção no Conselho Regional de Contabilidade aqui no estado de Goiás, onde nós tratamos desse assunto e vamos tratar agora, em todos os momentos da nossa gestão e das gestões futuras, para que nós possamos estar participando diretamente também da discussão. Isso não só no nível federal, estadual e municipal também. Fazemos aí questão disso, porque só assim nós damos a nossa parcela e, por sinal, a atividade de contabilidade, da economia, do direito, a OAB, por exemplo, ela faz um trabalho belíssimo e nós precisamos estar inseridos nessa discussão, sim. O senhor complementaria essa informação, professor? Sim, um dos principais problemas, além da estrutura do nosso sistema tributário, é que as pessoas sonegam ou evadem a tributação, né? Então, nós temos aí estudos, né? O pessoal da Simprofaz, né? Os sindicatos procuradores da Fazenda Nacional, eles estimam que nós temos uma perda aí de quase 9% do produto interno bruto de tributação que não é arrecadada, né? Se estima que se todo mundo pagasse essa tributação, nossa carga tributária, que é em torno aí de 36% do PIB, ela poderia ser 30% menor, se todo mundo pagasse, né? Recentemente saiu um estudo que 8 mil empresas, né? Um estudo da Procuradoria-Geral da União, né? 8 mil empresas são responsáveis aí por quase 80% do que é devido à União em termos de tributos, né? Então, eu acho que assim, tem que reformar o sistema tributário e antes de reformar, muitos dos problemas hoje que a gente tem, problemas fiscais, se resolveriam com combate à sonegação, com uma educação fiscal à população. Boa parte deles, por conta das cifras. Nós estamos falando de centenas de bilhões de reais. Só o que é sonegado, por exemplo, 4 vezes a meta de déficit primário para esse ano de 2017. 4 vezes? 4 vezes. O que é sonegado é 4 vezes maior do que o déficit previsto, que é de seus 159 bilhões. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Momento Brasil. Voltaremos falando então de um pouco mais sobre sonegação, sobre evasão e por que não falar também sobre renúncia fiscal. O Momento Brasil vai para o intervalo, a gente não saia daí, é rapidinho. O Momento Brasil está de volta num debate sobre aspectos econômicos do projeto de reforma tributária que está em discussão no Congresso Brasileiro. E por isso, contamos com a presença do economista e professor da UFG, Everton Rosa, e também de o professor Edson Bento, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade no estado de Goiás. No intervalo, falávamos sobre a questão de sonegação e a gente retoma esse bloco. Gostaria que o senhor comentasse também, além da questão da sonegação, dos refis, das renúncias fiscais. Sim. O que a gente está vendo aí são várias rodadas, né, de renúncias fiscais, né, o que eu acho que assim, né, o mais grave no atual contexto, né, que todas as reformas têm por trás que há um problema fiscal no Estado, né, um problema de arrecadação, passou uma PEC dos gastos, porque os gastos
se havia interpretação que o Estado estava gastando demais, então você passou uma reforma para tentar conter esses gastos de acordo com a arrecadação. E a arrecadação continua caindo, né? Então tem um diagnóstico de crise do Estado, por causa do déficit fiscal e por causa da dívida pública. Aí o que acontece? Aí vem esses refis, que é importante para as empresas, evidentemente, no momento de crise econômica, 2 anos de recessão e tudo mais, é importante, né, para preservar as empresas. Só que são benefícios, mais renúncia fiscal para um Estado que está com problema de arrecadação, né? E o que me parece mais, que me chama mais estranheza, é a questão dos perdões de dívida, né? São a alongação de prazos para pagar as dívidas e, como é noticiado, né, às vezes sem pagar juros de dívidas, né? Então o Estado permite uma série de incentivos fiscais nesse momento de crise, que é um momento de crise do Estado, porque o Estado escolhe isso, fazer isso, né? O próprio ministro Meirelles não concorda com esses excessos que estão sendo realizados no âmbito do refis. Por quê? Porque de um lado você dá uma salvaguarda para as empresas no momento difícil da economia, mas por outro você está agravando o problema do Estado. Ou seja, aquele diagnóstico todo que o Estado está gastando demais com suas políticas sociais, então ele se comprova falso. Né? E aí vem o problema de novo, então o problema de receita. E aí como é que resolve? Aí alguém vai dizer, por reforma tributária. Não é por reforma, é por crescimento econômico. Né? Mas então o que a gente faz? Só aliviar a situação dos empresários com esse refinanciamento resolve? Não resolve, porque resolve investimento, seja ele público ou privado. Né? Agora, como convencer que quem está no governo que tem que assumir a frente para fazer esse investimento, para puxar a economia? Esse é o desafio todo. Então, eu imagino que o quê? Esse cenário, né, de refis, a questão das desonerações, né? Se essa reforma tributária que está no Congresso for para frente, eu imagino que nós só vamos ter mais perda de arrecadação para o Estado e agravamento dos desequilíbrios do Estado. Do ponto de vista da teoria, o Estado deveria se desequilibrar para recuperar a economia. Então aqui nós estamos numa economia que está desequilibrada e o Estado se desequilibrando sem construir o caminho de saída. Né? Então acho que é o pior dos cenários, é esse nosso aqui. Né? Os empresários, né? Vamos colocar assim, alguns empresários dando apoio para as reformas que estão aí, né? Trabalhista, terceirização e tudo mais, que eu acredito que é o enfraquecimento da classe trabalhadora de uma forma geral, das famílias de uma forma geral, né? É um ganho a curto prazo e eu acho que é uma perda a longo prazo para os nossos empresários, para a nossa economia e para o Estado. Né? Então... Edson, você concorda com esse ponto de vista? Não só concordo, como eu assim, até acrescento mais, né, doutor Everton? A questão da sonegação, a questão de muitos perdões fiscais, em alguns casos, até sim, eu concordo, em algumas situações, não de redução de 100% de multa, para beneficiar A ou B, ou até mesmo trazer benefício para alguma determinada área da economia. Mas eu acho que o que precisa no Brasil hoje, talvez não seria simplesmente uma reforma tributária, seria sim a conscientização e principalmente transparência, que hoje é uma palavra-chave, né? Inclusive, nós temos uma equipe na nossa gestão 2016-2017 do Conselho de Contabilidade de Goiás, onde no primeiro dia da nossa gestão, nós implantamos naquele conselho o portal de transparência e ali está funcionando 100% de acordo com a legislação que determina a transparência das atividades públicas, né? Até porque somos autarquia, e de forma que, se você observar a gestão econômica, financeira daquela instituição, ela teve uma mudança bem pontual, com poucas ações que ali nós fizemos. E o Brasil, nós estamos cansados de ver situações que a transparência ela vem depois com Petrobras e outras situações aí que a gente sabe o que está acontecendo. Então, se tiver realmente a contabilidade transparente, a economia transparente, eu acho que o Brasil tem jeito sim.
O que se arrecada é muito mais do que deveria gastar. Porém, o que está gastando errado. Vamos citar o exemplo aqui da Previdência Social. A Previdência ela poderia estar com um patamar totalmente diferente daquilo que está apresentando hoje, com fatores aí, super negativos. Mas a gente sabe que você aposenta na iniciativa privada recebendo um salário, ou, aliás, uma aposentadoria bem dentro daquilo que você realmente contribuiu nos seus 35, 40 anos, enquanto que algumas pessoas ou alguns premiados, como assim diria aí, alguns autores, né, que recebem valores astronômicos. Isso basta olhar nos portais de transparência, que nós estamos buscando implementar isso de forma até mesmo particular, né? Estamos implementando, e aqui no Estado de Goiás nós temos exemplo disso, de valores astronômicos, né? Saída de recursos do Estado, dos municípios, melhor dizendo, ou até mesmo de órgãos públicos, indevidamente. Não queremos aqui falar em qualquer tipo de corrupção, mas queremos aqui colocar que o valor tem que ser aplicado correto. O tributo bem aplicado, ele já é viável, ele já é bem arrecadado. Porém, o que está acontecendo é que a economia tem que mudar, não a forma de tributar talvez, mas a forma de aplicação dessa questão tributária. No meu ponto de vista, no ponto de vista de nós contadores, que pelas discussões que nós temos aí no Estado de Goiás e no Brasil todo, a gente vê esse patamar que tem que buscar mostrar no Brasil hoje a transparência daquilo que é arrecadado do que se refere a tributos. Porque o tributo no Brasil, como o professor disse aqui agora há pouco, nós temos aí 36% do PIB brasileiro hoje, né, em forma de arrecadação tributária. As empresas, as pessoas físicas. Isso é inaceitável para um Brasil rico como o nosso. Porém, estamos aí passando por dificuldade na economia. Professor Everton Rosa, existe uma proposta de reformulação do sistema tributário que está aí reduzindo os impostos. Como é que o senhor avalia a proposta existente hoje? Sim. Poderia aproveitar a oportunidade para trazer o gráfico sobre a tributação? Vamos trazer os gráficos. Então. Para mostrar como é que e como que a reforma pretende fazer. Esses são dados da Receita Federal, para 2013, 2014, é sempre o mesmo padrão. Então, onde está a arrecadação do Estado? Então, dessa carga tributária nossa aí de 33%, 36%, basicamente, bens e serviços representam metade da arrecadação. Então, é 17,3% de 33,3%. Então, 51%. 8,5% sobre folha de salário, depois tributação sobre a renda, 6% da arrecadação, 6% da carga tributária, depois imposto sobre propriedade, 1,3%, e por fim transações financeiras. Então, basicamente, essa aqui é a tributação. Então, nossa carga tributária aí de 36%, ela está distribuída dessa forma. Então, o que acontece? Qual que é o principal consenso que há sobre a temática tributária no Brasil? Renda e propriedade, a gente tributa muito pouco no Brasil. Tributamos mais a renda que a propriedade, mas renda e propriedade nós tributamos pouco e tributamos muito bens e serviços, circulação de bens e serviços. Então, o que acontece? Essa tributação sobre bens e serviços, então tem o ICMS, o ISS, tem o IPI, então você tem uma série de impostos, e mais as suas contribuições. Então, há consenso que a gente deveria fazer uma simplificação nesses tributos, Então, eu acredito que há um consenso que deveríamos tributar mais a renda e a propriedade, mas isso está na proposta, mas a proposta deixa muito em aberto essa questão, deixa muito claro que a gente precisa resolver o problema sobre bens e serviços, mas não fica tão claro o que vai se fazer com a renda e com a tributação sobre a propriedade. Então, do jeito que a proposta é apresentada, é a criação de um imposto sobre valor adicionado único. Então, se extinguiria todos esses outros impostos, ICMS, ISS, IPI,
né? E criaria esse imposto sobre valor adicionado de competência federal. Do ponto de vista da simplificação para as empresas, ajudaria tremendamente, né? Então, esse eu acho que é um ponto positivo da reforma. A minha preocupação com a reforma é que não há estudos de quanto que a gente perde de arrecadação fazendo essa simplificação, né? Eu acho que aproveitar para mostrar o segundo gráfico. Sim. O segundo gráfico é só uma comparação, né, a média dos países desenvolvidos, né, o OCDE, e o Brasil. Então, aquele gráfico anterior está traduzido aqui em números, né? Então, de um total de 100%, né, 51% da nossa tributação é sobre bens e serviços, enquanto a média dos países desenvolvidos é 30%. Né? Tributa-se basicamente da mesma forma a folha de salários, 27 lá, 26 aqui. Propriedade se tributa o dobro do que nós tributamos no Brasil, né? Então há sempre uma discussão que no Brasil não dá para tributar propriedade porque vai ter evasão. Não é bem assim, né? Na OCDE faz. Mas a grande diferença, né? Então o que nós tributamos de serviço, eles compensam tributando renda, lucro e ganho de capital, né? E eu acho que esse aqui é o maior problema. A reforma trabalhista do que está no Congresso não me diz como resolve. Como que faz essa migração de bens e serviços para renda, lucro e ganho de capital? Na verdade, a reforma tributária. Isso, a reforma tributária, desculpa. Eu quero a contribuição também do Edson Bento sobre esses dados apresentados, mas a gente vai para o intervalo, aí a gente volta com esse gráfico para a gente tecer aqui os comentários, né, sobre, na prática e na vida da contabilidade, da vida das empresas, das pessoas, qual é o impacto econômico dessa realidade que está posta aqui. Então, o Momento Brasil vai para o intervalo, a gente volta discutindo desse assunto que diz respeito a mim, a você, a todos nós. Até já! O Momento Brasil está de volta no debate sobre os aspectos econômicos do projeto de reforma tributária que está no Congresso. Por isso, contamos com a presença do economista e professor da UFG, Everton Rosa, e também com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade no estado de Goiás, Edson Bento. A gente podia voltar o gráfico aqui a despeito de como é feita a tributação, aqui ó, o gráfico que o professor Everton trouxe e nos apresentou aqui, onde nós percebemos que nos países desenvolvidos, 35% de tributação sobre a renda, lucro, ganho de capital, e no Brasil apenas 19% de tributação. Edson, gostaria que você tecesse esses comentários a respeito dessa realidade brasileira que tributa menos a renda e tributa mais bens e serviços, 51% para bens e serviços, ao contrário dos países desenvolvidos, que tributam lá apenas 30%. Isso. Inclusive, você pode observar que o professor foi muito feliz em apresentar esses dados. Esses dados nos mostram realmente a necessidade de se fazer aí a reforma tributária, mas colocando esses dados bem transparente, visto que as empresas hoje, principalmente as pequenas e médias empresas, ela tem sua carga tributária e a dificuldade de arrecadação muito grande. Então, a reforma tributária ela vem para que isso facilite, inclusive, a forma de arrecadação. Porém, o que nós sentimos é que as grandes fortunas, por exemplo, as grandes empresas, elas têm maiores facilidades, têm os lobbies onde elas podem estar buscando essas formas de arrecadação com projetos, projeto bem elaborado e assim por diante. E a reforma tributária, ela contempla de uma forma muito perigosa, principalmente para pequena e média empresa. Isso por quê? Vou citar um exemplo aqui da microempresa, quando iniciou o processo da microempresa lá na década de 1990. O professor certamente acompanhou a reforma tributária já naquele momento sendo discutida. Vai vir o Simples Nacional para facilitar o recolhimento. Não facilitou. Hoje você pode observar que a dificuldade das empresas acompanhar
e até mesmo fazer um recolhimento corretamente é muito grande. Isso principalmente se tratando de bens, porque o serviço é um pouco até mais fácil dessa arrecadação, mas os bens, a forma tributária hoje, ela é tão complexa que nem nos estados a gente não consegue acompanhar a legislação e muito menos saber o que está sendo tributado corretamente. O próprio estado não tem esse controle. Então a reforma, para esse fim, realmente há necessidade sim. Porque eu vou voltar aqui no início do programa. Por que é que se tem que fazer uma reforma tributária? O sistema, vocês já falaram aqui, o sistema é complexo, é difícil, principalmente para o micro e pequeno empresário, organizar toda a documentação, recolher os impostos. Mas aí o professor Everton tocou num aspecto aqui que eu quero retomá-lo. Se não tiver consumo, não adianta ter um sistema, mas o sistema como está, não está funcionando. Aí o senhor falou a questão do pequeno e do microempresário, se referindo, por exemplo, ao Simples Nacional. O pequeno e o microempresário hoje conseguem sobreviver sem sonegar? Consegue. Basta fazer um planejamento, mas o que acontece é o seguinte, o índice de sonegação ele é muito grande. E isso afeta todas as categorias, inclusive, para você ter uma ideia, nós fizemos levantamento aqui no estado de Goiás, nós sabemos que empresas que estão enquadradas no microempreendedor, que hoje o microempreendedor é para aquele profissional de atividades não regulamentadas, vou citar alguns exemplos, o pedreiro, o servente, o lavador de carro, o vendedor ambulante. Então, esses profissionais que perdeu o emprego por um motivo ou outro, não conseguem uma mão de obra numa empresa por registro e tudo mais, ele busca na atividade própria sobrevivência. Naquele momento ele vai buscar o microempreendedor, que é uma atividade interessantíssima, foi criada com muita inteligência. Porém, a aplicabilidade dela hoje está muito perigosa e, acima de tudo, é difícil. Até mesmo o microempreendedor hoje, ele está num amaranhado de situação que, se ele não acompanhar com técnicos profissionais, principalmente contadores, economistas, administradores, e até mesmo os advogados, dando orientação jurídica, ele pode entrar num processo de inadimplência, com as obrigações acessórias e assim por diante. Visto que as empresas do Simples, quando foi criado o Simples, o Simples é fácil de se fazer, porém, vem a dificuldade. Por quê? Porque o erário público ele tem as dificuldades até mesmo na fiscalização. O órgão público hoje não tem condições de fiscalizar, não tem quantidade de pessoas suficiente que precisa ter, o Estado precisa ter um corpo bem maior de fiscais, né, para acompanhar, tem que fazer uso disso com maior responsabilidade, no sentido de que o órgão público tem que arrecadar, mas também aplicar correto, né, e de forma que, se todos pagassem corretamente, como o doutor Everton levantou aqui, a renda, sim, ela poderia ser maior tributada. De forma que os controles que dificultam e a sonegação também que é a doença maior para que esse país saia dessa situação. Professor Everton, Rosa, aí vou insistir naquele ponto. Se não tiver consumo, não adianta ter um bom sistema de arrecadação tributária, tem que ter consumo, tem que ter desenvolvimento. Eu diria consumo e investimento, né? A demanda agregada, né? Então, como é que seria isso? Então, isso é necessário, e o nosso sistema tributário é aí que ele peca, né? Ele gera uma série de ineficiências nesse ponto, por ele depender, né? A arrecadação depender 50% da atividade de consumo de bens e mercadorias, né? Então, é aí que está o problema, né? Eu acredito. Do ponto de vista, então, o que é consenso, não nessa reforma, mas das pessoas que estão olhando para o sistema tributário, é que deveria haver alguma simplificação, o que não pode se traduzir em eliminação de tributos, né? Então, ter tributos no âmbito dos vários entes federados similares, algo que iniba a tal da guerra fiscal com o ICMS, ações nessa linha, uma reforma tributária nessa linha,
eu acredito que seriam positivas, né? O problema todo, e eu vejo mais esse problema também nessa reforma, né? Todas as reformas vêm com aquela ideia de que, é uma modernização, precisa fazer uma modernização, uma atualização, e isso é algo que ganha o apoio do público, né? Porque, não, então é algo novo, porque realmente está precisando. Os problemas, eu acho que é consensual os problemas do nosso sistema tributário. E a minha preocupação, tal como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e tudo mais, é o discurso da modernização, na verdade, promover algo que é pior do que já tem, né? E essa é a minha preocupação. Realmente, a gente precisa mudar o sistema tributário. Acredito que tem que ter, sim, incentivo fiscal para os pequenos empresários e tudo mais, para eles não precisarem recorrer a nenhum esquema de elisão, de sonegação de tributos. Só que simplificar só o sistema tributário também não é solução para o problema, né? Perder a arrecadação do Estado não é solução para o problema, definitivamente, sobretudo agora, né? Sobretudo agora, né? Agora, o que precisa ter é uma racionalidade. Então, uma padronização dos impostos, eu acredito que nessa questão tributária deveria haver determinações, leis federais. Eu sou dessa opinião, né? Por exemplo, se ICMS fosse uma questão federal, a guerra fiscal entre os estados já não seria colocada, né? O relator o deputado Hawley, né, ele coloca lá, né, que supostamente a reforma dele vai resolver esse problema. E eu não vejo como. Para mim fica muito claro que ele pegou o consenso que é implantar um IVA, né, um Imposto sobre Valor Adicionado, e eliminar todos esses outros tributos federais, municipais, federais. Nesse ponto ele captou. Agora, no resto, eu não vejo como aquela reforma garante que não vai ter problema para os estados e municípios em termos de arrecadação. Né? Não vejo, né? Fala de um esquema de partilha, né? Então nós vamos arrecadar num fundo, né, consolidado para os estados e depois isso vai ser partilhado. Aí entra nesse detalhe, como vai ser partilhado? Não, isso é algo que a gente vê depois, né? E aí como que põe uma reforma desse tipo no Congresso, né? Que é parte importante hoje já saber da reforma como vai ser partilhados os recursos, né? E eu entendo que então é mais uma reforma que para falar que está se fazendo alguma coisa, né? A parte do IVA acho que é positiva, assim, é consenso, essa parte do IVA, mas o resto não vejo, né? Eu acho que gera até ineficiência econômica. Só dar um exemplo aqui, né? Quando foi feita a Lei Candir, né? Que, né, dispensou de tributação de ICMS os produtos e serviços para exportação. Né? Aparecia num momento de crise do Estado brasileiro, que a gente precisava exportar, levantar divisa para resolver um problema do nosso balanço de pagamento e do câmbio. E aí, até hoje, a restituição das perdas que os estados tiveram com a Lei Candir não se processa. E estados, igual esse aqui, estado de Goiás, estado exportador, perdeu bilhões de reais por conta por esse benefício aos exportadores, né? E eu acho que essa reforma da reforma tributária vem com outros incentivos dessa mesma linha, onde não está garantida a salvaguarda em termos de tributação para os entes federados e para os municípios está garantida. Não vejo dessa forma, né? Por mais que eu concorde com a questão do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltaremos no próximo bloco aprofundando mais um pouquinho esse tema que vai afetar todos nós brasileiros. Momento Brasil, faz o intervalo e volta, é rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta num debate sobre os aspectos econômicos do projeto de reforma tributária em discussão no Congresso Brasileiro. E por isso, contamos com a presença do economista e professor da UFG, Everton Rosa, e também de Edson Bento, presidente do Conselho Regional de Contabilidade no estado de Goiás. Edson Bento,
como é que a gente, nós estamos aqui falando, fazendo exercícios, cenários sobre essa reforma tributária, no momento de crise econômica e de crise política por que passa o Brasil, a gente não sabe nem como é que vai ficar isso. Mas tem uma reforma que está aí proposta, e aí o professor Everton Rosa levantou alguns aspectos aqui que deveriam já estar presentes nesta proposta para saber como é que vai efetivar, colocar em prática, caso ela seja aprovada. Que outros aspectos o senhor levantaria que considera fundamentais estar presente já na discussão? Então, o professor Everton levantou uma questão muito importante, a questão da unificação, principalmente do ICMS. Essa aí talvez seja uma das maiores dificuldades em reforma da reforma tributária, né, melhor dizendo, durante anos. Toda vez que fala em reforma tributária, pensa-se na questão do ICMS e de criação de novos tributos. Acho que o Brasil ele já tem uma carga tributária pesada, tem um número de tributos imagináveis, né, que a gente poderia ter até redução dessa quantidade de tributos, né, e de forma que nós, contadores, por exemplo, nós temos lá a dificuldade em adequação de algumas formas de como tributar a parte principalmente do ICMS. A reforma tributária poderia vir para que isso, como o professor Everton colocou, por que não em nível nacional, uma legislação em nível nacional através do CONFAS, que é o Conselho Fazendário Nacional. E aí fica essa guerra de Estado brigando contra o Estado, um dando benefício, outro não dando benefício. Então isso é importante que a gente discuta sim, mas discuta também com a sociedade civil, através dos nossos conselhos, através da OAB e outras instituições, o Conselho de Economia. Ou seja, nós devemos participar sim dessa discussão, enquanto que fica somente no Congresso, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias, nas câmaras, né, e nos poderes executivos, que esquece que somos partícipes, né, doutor, dessa reforma tributária. Professor Everton. Sim, uma preocupação que eu tenho com a proposta do deputado Rauli ainda que concorde com a maior simplificação, com o imposto sobre valor adicionado, o que me preocupa, por exemplo, é o impacto disso para o financiamento do orçamento da Seguridade Social. Considerando que na proposta se eliminaria, né, duas contribuições importantes, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, né, o PIS, né, e a... o COFINS. O COFINS, né? Eles são 40% da receita do orçamento da Seguridade Social, eles juntos. E aí quando você implementa o IVA, que substitui esses impostos, esses tributos, o que acontece? Aqueles tributos que estão na Constituição, que previu, vamos dar aqui uma base de financiamento ampla para Seguridade Social, ou seja, saúde, assistência e previdência social. Com essa proposta de reforma tributária que está, já perdeu 40% da receita que compõe esse orçamento. E aí vem, não, mas depois a gente vê aí o que faz, se dá uma porcentagem desse IVA para... Ou seja, é certo que com a reforma do jeito que está, a Seguridade Social já perdeu de novo, né? E... né, há esse debate, né, até onde eu entendo não tem problema nenhum no orçamento da Seguridade Social, né, o governo já foi chamado a se explicar, né, porque disse que tem déficit e tal, né, agora eu vejo essa reforma aqui como uma ameaça, mais uma ameaça à questão dos direitos e das políticas do Estado, principalmente nessa área, que é a Seguridade Social, assistência, saúde e previdência social. É o caso, eu acredito, hoje a Previdência não tem problema, mas futuramente ela terá, e a questão é até né, aquela questão de legalizar, institucionalizar o imposto sobre grandes fortunas, né, que está previsto na Constituição, poderia parte dele financiar. Agora, do jeito que está indo a proposta, eu estou vendo a Seguridade Social enfraquecida mais uma vez, né?
Porque qual é a garantia que vai haver uma preservação de recursos, né? Essa é a minha preocupação. Como no bloco anterior eu levantei aqui a questão da Lei Candir, né? Não, ia haver... os entes federados iam ser compensados, né, pela perda de arrecadação. Isso não houve, né? Aí eu pergunto, cria o IVA, né, nesse grande fundo que vão ser dos estados, como é que vai repartir? E se os estados tiverem perda? E eu imagino, né, como que um governador de estado ou um prefeito vai apoiar essa reforma tributária se ele não sabe se a situação do fiscal do município dele ou do estado vai estar melhor com a reforma ou antes da reforma? E eu pergunto, qual que é a base de apoio do Congresso, né, dos governadores, dos prefeitos para essa reforma sem esses números? Não dá para fazer reforma assim na incerteza, né? Por isso que eu acho, precisa de mais estudo. É consenso que o sistema é complexo, que ele é regressivo e tudo mais. Agora, qualquer reforma que promete modernizar e simplificar também... Só para esclarecer para o nosso telespectador da TV UFG e para o nosso ouvinte da Rádio Universitária, o que é o sistema regressivo? Então, regressivo, progressivo, que a gente está medindo que o ônus do tributo, né, que todo tributo é um ônus, evidentemente, e o benefício estaria nas políticas públicas, né, e nos investimentos que o Estado faz, né? Então, como o Bento destacou, né, a gente paga, mas cadê o retorno, né? E acredito que a educação fiscal ajudaria muito do cidadão se conscientizar disso, até para pressionar, né? Então, a questão da transparência eu acho que é fundamental nesse ponto, né? Agora, o que pode repetir? Me perdi. Eu só queria que você explicasse essa questão do conceito de regressivo, porque são termos técnicos e a gente que não é da área econômica fica um pouco... Só ajudando a complementação aqui, claro. Um fato interessante, doutor, que levantou aí, a questão da Previdência. A Previdência, quando foi instituída, ela tinha um objetivo interessante, que era a cada 2 contribuintes para um aposentado ou para um beneficiário, né? Ou seja, você teria 2 trabalhando e um na aposentadoria, por exemplo. Hoje, se você não tiver 10, 12, a previsão que ao final desse ano se concretiza aí uma previsão de 10 a 12 contribuintes para cada né? Ou seja, e isso acontece o seguinte, na iniciativa privada, por exemplo, o contribuinte que paga pelo teto máximo, ele nunca aposenta com o teto máximo. E na reforma não está isso bem explícito, né? Ela trouxe uma coisa mais genérica. Por esse lado, a gente acha até interessante, porque quando você está no órgão público, por exemplo, um funcionário público, ele aposenta pelo teto dele lá, independentemente do salário de teto da Previdência. Enquanto que da Previdência, ele tem um teto. Mesmo assim, a Previdência está com esse buraco que tem um buraco sem fim. E ela vai chegar um momento que vai travar, porque não tem como pagar. Ela hoje, você não tem mais aposentado do que pessoas contribuindo, né? O nível de vida das pessoas hoje aumentou e assim por diante. O que acontece? A Previdência tem que ser mudada, porém tem que mudar também na forma da aplicabilidade, que é o efeito regressivo e progressivo. Regressivo, tem pouca gente contribuindo e muito gastando. Da outra forma, pouca gente contribuindo para um gasto enorme que está acontecendo aí. E aí? Como é que faz uma reforma para isso? As pequenas empresas no Brasil hoje, chega a 80%, 90% das empresas no Brasil são microempresas. Ela não consegue pagar esse imposto e manter o Brasil funcionando. As grandes empresas, elas têm dificuldade, mas elas têm mecanismo para buscar o quê? Alternativa de benefícios, né? E buscar. Então a reforma ela não contempla isso aí. Esse assunto, evidentemente, eu acho que ele renderia mais um programa, dada a complexidade do sistema e a complexidade para mudar esse sistema, adequá-lo, modernizá-lo. Eu quero para discussão, né, Roberto? Me permite, mas pelo menos para discussão eu acho que é muito interessante. Mas é por isso que eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Professor Everton Rosa, obrigado pela sua presença e nós voltaremos a discutir
O convite já está feito para que o senhor retorne numa próxima oportunidade. Eu agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade aqui, né? Acho que realmente, como você destacou, é um tema complexo e a gente tem que ir abrindo ele, né? E dando detalhes, né? Eu acho que esse que é importante, o cidadão tem que ir atrás, porque está acontecendo muitas mudanças muito rápido e eu acredito que elas não são do interesse do cidadão. Então, acho que é importante esse trabalho que vocês estão fazendo aí com esses temas, discutindo essas reformas aqui. O Momento Brasil agradece também o presidente do Conselho Regional de Contabilidade no Estado de Goiás, Edson Bento, e o convite também já está feito para que o senhor retorne numa próxima oportunidade. Roberto, eu quero aqui agradecer a TV UFG, a Rádio UFG e todos pela iniciativa e dizer que o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás está aberto à discussão. Nós queremos participar sim e agradecer esse momento que realmente é um momento muito importante na transição da economia no Brasil hoje. Obrigado. Obrigado aos nossos convidados. Momento Brasil de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870AM e na TV UFG, canal 15.1 da TV aberta e 21 da NET Goiânia. Se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados para visualização e é de graça. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais de nossa emissora e de nossa programação. O link é www.radio.ufg.br. Você, claro, pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. Eu agradeço a você que nos acompanha pelas redes sociais e a você que compartilha as nossas produções. Aliás, o Momento Brasil, uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!